With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 4 novas mensagens. Olá, Zoucas! Olá a todos que escutam o podcast. Meu nome é Gabriela, eu tenho 23 anos e sou do interior de Minas Gerais. Eu tenho vários relatos, mas hoje eu vim contar um bem intrigante que mexeu muito comigo durante todo o acontecimento e tem a ver com vidas passadas, apesar que eu não fiz nenhuma regressão, mas é uma coisa que eu não acreditava na época e passei a crer depois justamente por essa experiência. Bom, eu sou médium, a minha irmã gêmea também é médium. A gente vivencia a mediunidade, a clarividência, que é você ver espíritos, né, com muita clareza, com essa realidade, como se estivesse vendo pessoas, desde a nossa infância. Mas a minha irmã sempre viu com mais intensidade. Ela era muito parecida com aquela criança do filme O Sexto Sentido, que o menininho escuta e vê espíritos. A minha irmã era esse tipo de criança, com muito mais intensidade em ver e escutar espíritos. Enfim, crescemos com isso. O meu relato passou, acho que foi em 2019, eu tinha 19 a 20 anos. E eu me lembro que nessa época eu estava saindo da igreja, eu fui cristã por muitos anos, e era uma época que a mediunidade estava aflorada, eu tinha muita curiosidade de explorar mais isso, mas a doutrina cristã não permite, né? Pelo menos na igreja que eu fazia parte, igreja católica, né? Mas as pessoas ali da comunidade viam isso com muito julgamento, não achavam ideal. Enfim, não era bem aceito nem bem visto ali na igreja essa questão da mediunidade, de você ver e se comunicar com espíritos dessa forma que acontecia comigo e com a minha irmã. Então eu estava um pouco desviada para explorar um pouco mais sobre isso. E eu me lembro que eu tive um sonho, começou com este sonho, esse meu relato, que eu estava num quarto, um quarto que era meu, mas era muito diferente, nada a ver com o quarto que eu tinha na casa que eu morava na época. E eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um número que não era brasileiro, um número muito diferente assim. E eu fui bombardeada com um monte de informações desse número. E falaram o seguinte para mim: olá, Gabriela, eu sou da África, sou o seu pai de outra vida. Eu te procurei por muito tempo, eu estou muito feliz de te encontrar. Você faleceu enquanto você era criança, e aí deu tempo de você reencarnar, crescer e eu te encontrar. Estou muito feliz, e foi basicamente isso. E eu lembro que no sonho eu achei aquilo muito estranho e falei que talvez ele estivesse se confundindo, porque eu sou filha do Ronald, estava bem cética com as palavras ali dele, e ele permaneceu no mesmo posicionamento. Não, mas na vida passada, na outra vida que você teve, você foi a minha filha. Ele não disse nenhum nome, mas falou que eu faleci na infância e que ele me procurou por muito tempo, mas nunca conseguiu encontrar ali a alma da filha dele. E que deu tempo de eu reencarnar, crescer com essa identidade que eu tenho hoje, né, da Gabriela.
E eu perguntei, então como é que você me encontrou? E ele disse que conheceu uma mulher que entende dessas coisas de espiritualidade, de conseguir fazer esse contato todo. E o sonho foi basicamente isso. Eu me lembro que ele me pediu também para olhar a foto do perfil dele. E a foto do perfil no WhatsApp ali no sonho, ela era muito parecida com o carrossel do Instagram, em que tem várias fotos assim, né? E eu me lembro que a maioria das fotos eram fotos de tribo, de pessoas juntas ali, uma comunidade bem primitiva, parecia ser coisas do início da civilização na Terra, era muito primitivo mesmo. E eu me lembro que a foto do perfil, a primeira foto era ele, esse homem que já estava muito idoso, e atrás dele tinha uma mulher que supostamente era a esposa dele e uma criancinha, acho que era filho deles. E a outra foto que eu me lembro com clareza era de uma menininha com umas roupas assim, essas roupas primitivas que a gente conhece aí de Homem das Cavernas, que a gente vê em desenhos, enfim, umas roupas assim, e com uma lança na mão, com um olhar sereno, olhando para baixo. Ela estava descalço, estava perto de umas rochas, era um ambiente bem assim, dessa época de caça. E foi esse o sonho. Eu me lembro que eu fiquei muito cética, né? Fiquei com isso na cabeça, mas acabei relatando para minha irmã. E a minha irmã também legal, não deu muita bola. Até que um dia a gente foi visitar uns amigos e falando sobre sonhos, eu acabei relatando esse sonho lá. E aí a minha irmã falou, mas você sabe que isso não foi só um sonho, né? E eu achei estranho, porque ela não tinha me falado isso antes. E falei, pode ser que não, mas tudo bem se não tivesse sido. Até que aconteceu de eu ter um outro sonho. Nesse outro sonho não aconteceu nada demais, teve só eu conversando com uma amiga, falando, hoje é o dia em que eu vou me encontrar e conhecer o meu pai de vidas passadas, ele fez contato comigo há um tempo e a gente vai se conhecer hoje. E no sonho, eu acredito que quem faria essa ponte da gente se comunicar era essa mulher aí, que ele disse que conheceu e ajudou ele a me encontrar. E o sonho foi só isso. Eu acredito que eu tive outros sonhos, mas não consigo me lembrar o que foi que ocorreu, outros sonhos que eu tive com ele. E então segui minha vida, até que passou a acontecer umas coisas que do nada me vinha uma sensação muito grande de saudade e de familiaridade, eu lembrava dele. E eu, ainda muito cética, acreditava que era só uma coisa que a minha mente estava criando pelo relato. Eu falei, não, isso mexeu comigo, eu estou criando isso de sentir saudade. Sempre em negação, até que aconteceram 2 episódios sobre isso. E o primeiro foi a minha irmã. Um dia que ela estava em outra cidade, eu relatei para ela que estava lembrando muito desse homem, que estava sentindo umas coisas estranhas quando eu lembrava, e que eu estava vendo um espírito assim próximo a mim, estava sentindo, mas não conseguia identificar o que era, não conseguia olhar com clareza, e que eu estava sentindo medo. Aí ela falou, com muita naturalidade, achei até engraçado na época, olha, será que não é esse espírito aí, não é aquele pai de outra vida, não? Porque ontem eu vi aqui no quarto da minha sogra um homem muito forte, ele parecia Xangô, e me mandou uma foto, e ele olhou para mim com uma cara de mal. Ele não era mal, mas ele tentou me fazer medo para que eu escutasse ele, e disse que eu não iria escapar dessa ajuda, de ajudá-lo a se comunicar com você. E eu fiquei muito intrigada. Por que você não me falou? Você tem certeza que era ele? Ela era, porque ele apareceu claramente, falou isso. E a comunicação com espíritos é como se fosse uma coisa telepática, né? Nem sempre você ouve aquela voz, vem aqui na sua mente. E ela me relatou isso, e aí que eu fiquei mais confusa ainda. E, enfim, fui cuidando de mim, porque eu queria esquecer aquilo, não estava me fazendo bem pensar nisso. E se passaram meses, até que eu entrei para um grupo de pessoas que estavam estudando sobre mediunidade e fazendo práticas de canalização espiritual, que basicamente condizem você fazer contato com o mundo espiritual e canalizar mensagens de guias, de protetores. Não precisa ser mensagem de espíritos falecidos, não é esse o intuito, mas canalizar ali uma mensagem da espiritualidade para outras pessoas, isso através de técnicas, através de estudos da mediunidade. Eu comecei a fazer parte desse grupo e eu lembro que tinha uma mulher de Portugal. Ela mandou lá que quem quisesse praticar era para entrar em contato com ela. Ela também tinha feito o curso, estava estudando e queria praticar com pessoas, fazer um determinado número de dias de prática, uma prática por dia, assim. E eu entrei em contato com ela, marcamos dela fazer a minha canalização e de eu fazer a dela.
Quando chegou o dia, eu me lembro que eu não estava bem, eu tinha passado por alguns problemas ali, eu fui bem sensibilizada para fazer essa canalização. E eu estava até um pouco insegura, porque a canalização não poderia correr bem devido a eu estar sensibilizada. Quando ela foi fazer a prática para mim, eu fiquei um pouco decepcionada, porque ela disse coisas muito que não condiziam bem com a minha realidade, mas que depois tudo se realizou. Achei muito interessante isso. E chegou um momento, pouco antes da gente finalizar, que ela falou: olha, eu tô vendo uma última coisa aqui, por acaso você tem algum ente querido que já se foi? Eu falei que não, na época não tinha. E lembrando que esse sonho eu tinha 19 anos, e essa comunicação, essa troca que eu tive com a mulher, eu já estava com 21. E eu falei que não tinha nenhum ente querido que tinha morrido, mas tentei achar ali alguma situação, porque do meu avô que morreu na infância da minha mãe, enfim, comecei a falar umas coisas que não tinham nem nada a ver, para tentar justificar. E ela falou: não, eu tô sentindo uma coisa assim, ó, no peito, de saudade, é um pai. Na hora que ela falou que era um pai, alguma coisa nesse sentido, eu dei um pulo, tomei um susto e falei: meu Deus, é ele. Lembrei do sonho e contei bem brevemente ali para ela que eu tive um sonho com um homem que dizia ser o meu pai. Não contei muito detalhe. E ela começou a dizer coisas que não tinha como ela saber. Ela falou que era um homem que sentia muito a minha falta, que ele veio de muito longe, que ele tentou muito estar por perto e que o que ele queria mesmo era ser um guia espiritual meu. Ele queria viver me guiando e me protegendo, mas ele não tinha permissão para isso, ele não podia, e que ele não estava vivo, que ele já tinha falecido. E eu sei que eu tive uma resposta assim, que ele já tinha falecido há muitos anos, parece que esperou a vida toda para conviver, para ver novamente a filha dele após a morte, mas não encontrou essa filha. Ela já havia reencarnado, no caso era eu. E ela foi contando coisas que eu não consigo me lembrar exatamente, porque eu fiquei em êxtase. Só sei que ela disse que ele estava muito feliz de ter me encontrado, ele estava pronto para seguir a vida após a morte dele, estava pronto para dar sequência depois de saber que eu estava bem, que a alma da filha dele, mesmo em outro corpo, em outra identidade, ainda vive, e coisas nesse sentido. E eu sei que ali, que depois que a gente desligou, eu fiquei em êxtase, em choque, e só consegui chorar litros, mares. E a experiência foi essa, é uma coisa que mexeu muito comigo, e que depois disso eu acredito sim que exista vidas passadas, reencarnação. E é esse meu relato, eu espero retornar aqui com outros relatos interessantes para contar para vocês. Você tem 3 novas mensagens. Oi, Zoucas, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana, moro no Brasil. Não vou falar muito específico porque ainda não me sinto confortável com isso. Mas eu queria começar dizendo que eu sou muito fã do podcast, já escutei todos os episódios e alguns mais de uma vez. Faz tempo que eu quero mandar meu relato, mas eu tinha receio porque eu achava que não ia ser interessante o suficiente, só que dessa vez eu, decidi mandar. Então, só para dar um background, assim, né? Eu nasci num berço cristão. Meus pais eram cristãos antes de eu nascer, já faziam parte de uma igreja cristã, né? Evangélica, bem rígida. E eu nasci nisso, respirei isso, vivi minha vida inteira baseada na Bíblia e em Jesus até os meus 22, 23 anos, que foi quando eu comecei meu processo de desconversão. Hoje eu não sei exatamente dizer o que eu sou, eu acho que eu sou agnóstica, não sei, eu tô procurando alguma coisa assim, né, eu diria. Mas eu tô falando isso só pra explicar um pouco da história que eu vou contar agora. Então, assim, acredito que muita gente vai se identificar com isso. Eu não sei se todas as pessoas que nasceram ou são cristãs, mas... e também sem preconceito nenhum, né? Jamais meus pais até hoje são, a maior parte dos meus amigos são. Mas a gente aprende muito na igreja que qualquer forma de paranormalidade ou espiritualidade que não seja diretamente um contato seu com Jesus, ou talvez alguma revelação com anjos, enfim, são demônios, né? Pelo menos na minha igreja eu aprendi muito isso, que as pessoas, depois que elas morrem, elas vão para um lugar específico, ficam dormindo até a volta de Jesus. Então, não tem como você ver espíritos não existem, né? Ou se você tá vendo um espírito, na verdade você tá vendo um demônio, e isso é Satanás, enfim, tentando te atingir de alguma forma, provavelmente através do medo, né?
Então, eu sempre bloqueei muito isso, até porque eu acreditava que essas coisas não aconteceriam comigo, né? Enfim, com as pessoas que eu convivia, que eram pessoas muito envolvidas na igreja, porque demônios não conseguiriam me atingir por eu ser filha de Deus, enfim, né? Então, algumas coisas que aconteceram comigo, eu simplesmente ignorei. Falei, é coisa da minha cabeça. Então, em toda a minha vida, eu diria que eu tive 4 experiências que poderiam ser consideradas paranormais, mas eu não considerei, pelo menos a primeira, a segunda e a terceira. A quarta eu não sei. Então, a primeira é que eu tava na casa de uma amiga minha e era noite, eu tava com ela mexendo no computador e a avó dela morava com ela. E eu vi um vulto passando no corredor do quarto da avó dela até o banheiro. Um vulto preto, assim. Então eu pensei, deve ser a avó dela que tá indo no banheiro. E passou algumas horas e daí a avó dela foi sair do quarto. Então eu pensei, não, então não é a avó dela, né? Então realmente foi alguma coisa. Só que eu já ignorei rápido esse pensamento. Falei, não, é coisa da minha cabeça e tal. Então isso a minha racionalidade ignorou, né? Outra coisa foi que quando eu tava num acampamento de férias cristão, eu tava pedindo muito pra Deus uma resposta a respeito do que fazer da minha vida. Eu queria fazer medicina. E eu ouvi um não na minha cabeça, muito, muito claro, um não. Mas assim, não no meu ouvido físico, dentro da minha cabeça. Que não parecia vir de mim. Foi muito assim, no momento eu senti muito claro que foi Deus falando comigo que Ele não queria. Então isso aí na época eu fiquei muito feliz, eu pulei de felicidade. Deus falou comigo, escolhi fazer outra coisa da minha vida, não segui medicina. E depois que eu passei pelo processo de desconversão, pra mim, simplesmente, isso foi minha cabeça, meu cérebro respondendo uma coisa que eu mesma estava perguntando e eu mesma estava me respondendo, né? Então, também, isso aí já, pra mim, não foi paranormal. A terceira coisa foi quando eu tava junto com essa minha mesma amiga, dormindo na casa dela, eu dormia muito na casa dela, e era de noite, tava todo mundo dormindo. E eu escutei uma respiração muito perto do meu ouvido, como se tivesse um homem respirando do meu lado. Eu me assustei na hora, abri o olho, não tinha ninguém. Eu falei, não, coisa da minha cabeça. E voltei a dormir. Então, essas 3 situações, eu diria que nem foram paranormais. Eu acho que ou foi coisa da minha cabeça, ou enfim, né, algo que tem uma explicação lógica. Mas a quarta coisa, até hoje eu não sei explicar. E é uma coisa que até hoje me incomoda. Me incomoda não, assim, é uma pulga atrás da minha orelha. Porque o que aconteceu? Há alguns anos atrás, eu comecei a trabalhar numa loja muito grande que existe no Brasil inteiro. E eu comecei a trabalhar num setor novo da loja, de conveniência, eu diria. E essa loja me levou, eu e mais 3 meninas que começaram a trabalhar junto comigo, para um treinamento na matriz, né? Onde a gente ficaria 2 ou 3 dias, se não me engano, nessa matriz, aprendendo algumas coisas. E eles colocaram a gente num hotel. Então, nessa época, quando eu ia para hotéis ou para hospitais, eu ficava com na mão, assim, né? Porque eu aprendi assim, eu ouvi falar muito na igreja que eu frequentava que esses lugares, eles tinham muito, muito demônio, porque passava muita gente, motel, assim, principalmente, porque acontecia muito sexo fora do casamento, e os demônios, aquilo era um solo fértil, digamos, para demônios. Hotéis também, que passava muita gente, hospital também tinha muito demônio. Então eu já ficava assim, meio... Mas eu fui tranquila, tava empolgada, tava viajando sozinha, né, pra aprender, enfim. E eu cheguei lá, eu e mais 3 meninas, e eu tava no quarto com 2 dessas meninas, então tinha 3 camas de solteiro. E a gente tinha decidido que a gente ia sair jantar, e já era noitinha, assim, né? E eu peguei e fui tomar banho. Então, o que acontecia nesse quarto? O quarto tinha um banheiro, e a porta do banheiro, ela ficava perto da porta pra sair do quarto, né? E era o último quarto do corredor. E no final do corredor tinha uma janela que dava pra fora. Então, a janela do banheiro e a janela do corredor, de fora do quarto, elas ficavam próximas. Beleza, eu fui tomar banho. E eu tava tomando meu banho, tava mais ou menos na metade ali do banho. De repente, do nada, uma voz. Mas não é assim como se fosse uma voz da minha cabeça. Porque eu sabia o que era essa voz da minha cabeça. Eu tinha escutado Deus falando comigo, né, entre aspas, daquela vez que eu contei. E não era uma voz como se estivesse fora do quarto, fora do banheiro, não. Era uma voz como se estivesse dentro do banheiro do meu lado. Uma voz feminina chamou meu nome e começou a rir. Uma risada maléfica, assim. Então foi tipo, Ana... E começou a rir. E aquilo, na hora, eu me assustei. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E daí, minha racionalidade já foi, não, deve ser as meninas brincando comigo, né? Elas devem estar tentando me assustar, enfim. Só que aquilo me deu, porque eu sabia, assim, que não tinha vindo de fora do banheiro. Então, a coisa que veio na minha cabeça foi, deve ter sido ali na janela do corredor, que dá próxima da janela do banheiro, por isso que estava tão perto.
E eu peguei, e quando a voz me chamou, eu já falei, oi, alguém me chamou, ninguém me respondeu. Daí eu falei mais alto, meninas, alguém me chamou? Daí que elas me ouviram, vieram até a porta do quarto. Oi, Ana, você falou com a gente? Vocês falaram comigo? Não, a gente não falou. Falei, ué, tá, terminei de tomar banho rápido, me sequei rápido, porque eu tava me cagando as calças, né? Saí e fui falar com elas. E falei, meninas, vocês me chamaram, né? Elas, não, por favor, vocês saíram do quarto e me chamaram ali na janela do corredor? Por favor, sejam sinceras comigo. Não, Ana, pelo amor de Deus, gente, não fez isso. Falei, gente, eu não gosto desse tipo de brincadeira, por favor, me falem. E elas juraram, de pé junto, que não foi elas. E eu tava vendo que elas estavam sendo sinceras, né? Eu saí do quarto, procurei ver se tinha alguém no corredor, assim, e não tinha ninguém. E daí começou a me vir aquele negócio. Bom, elas não fariam isso dessa forma, né? E eu descobriria se fosse, porque a voz seria parecida com a voz de uma delas. E não era uma voz de mulher que eu não conhecia. E era uma voz que estava dentro do banheiro. E aquilo me incomodou até hoje, porque eu não... E depois que eu saí, eu fiquei com o cu na mão, desculpa a expressão, mas eu saí, a gente foi numa pizzaria. Eu liguei pros meus pais, liguei pro meu noivo, na época que hoje é meu marido, liguei desesperada pros meus pais, pedindo pra eles orarem comigo. Falei o que tinha acontecido, eu tava com muito medo. E daí a gente teve que voltar pro hotel, dormir lá. Eu tive que dormir 2 noites naquele hotel, eu tava com muito medo. Isso é uma coisa que até hoje eu não sei explicar. Então, até hoje, minha racionalidade, enfim, o que eu estudei, o que eu fui atrás, não sei explicar. A não ser que seja alguma coisa na minha cabeça, mas alguma coisa paranormal, assim, eu não sei. E daí, como minha vida inteira isso pra mim não existia, ou eram demônios, depois que eu passei pelo meu processo de desconversão, hoje eu tento entender mais, porque hoje eu sei que não é bem assim, pelo menos pra mim, né? Eu sei que não é bem assim. Então, até hoje eu tenho vontade, assim, eu não conheço quase nada de outras religiões, porque minha vida inteira foi nisso, então eu tenho muita vontade, supondo, de ir num centro espírita, sabe? Pra entender como as coisas funcionam, de ir num terreiro, que chama, né? Eu queria entender até hoje, assim, se alguém, sei lá, eu gostaria de saber, vou entrar depois no Apoia-se, ver se alguém tem alguma observação a respeito disso, já passou por isso, eu saio me dizer o que é, né? Quem seria essa mulher? Não parecia uma coisa boa. Não aconteceu nada comigo até hoje, nunca mais tive nenhuma experiência paranormal. Eu acho muito interessante, adoro podcast, filme de terror, adoro essas coisas. Até hoje eu não sei se eu acredito ou não, mas enfim, essa é a minha experiência, eu queria contar pra vocês. Tudo de bom, gente. Você tem 2 novas mensagens. Oi, Zoucas, tudo bem? Oi, galerinha do Relatos, beleza? Aqui quem tá falando é a Alejandra, tô falando do Rio de Janeiro e hoje meu relato vai ser a respeito de comunicação do além, né? Já que o relato do além, né? Relatos do além, então a minha mãe, ela se comunica comigo. Eu já mandei um relato, né? Que a minha mãe tem esse costume e agora esse aqui foi o último, aconteceu agora nesse final de semana. A minha mãe, ela falecida já tem 8 anos. E antes dela ir embora, quando ela estava bem ainda, ela era uma pessoa assim, muito ativa, uma pessoa fashion, sabe, de estilo. E era uma pessoa que gostava de ver a energia girar. Então, assim, quando ela podia, ela fazia as arrumações, aí ela se desfazia das coisas, tudo que ela podia dar, ela doava e tal. E muitas coisas antes dela doar, ela chegava e falava comigo. Você quer e tal. E aí aconteceu isso com uma bolsa de festa. Aí ela falou assim, você quer essa bolsa? Aí eu falei assim, quero. Mas é pra usar, hein? Eu falei assim, tá bom, mãe, quando tiver um evento eu vou usar. Porque era uma bolsa de festa e não muito funcional, porque é uma bolsa muito pequena, que não cabe absolutamente nada. É só o universo mesmo da gente, né? Cabe uma chave de casa, né? Cabe a carteira não, como chama? A carteira de identidade, isso, carteira de identidade e um dinheirinho. O celular não cabe, tá? E a bolsa, como era muito bonitinha, né? Eu fiquei com a bolsa. Como eu disse, 8 anos que minha mãe já foi embora e eu não tive um evento nesse tempo todo para ir. Assim, arrumadinho, né? Até que apareceu um casamento para eu ir. Aí lá fiquei empolgadaça. Falei assim, caraca, vou usar a bolsa da mamãe, tal. Aí levei meu smoking. Fui de smoking, tá, gente? Levei meu smoking pra
para tinturaria e comecei a procurar a bolsa, né? Porque simplesmente onde eu achava que ela estava, ela não apareceu. Aí, caraca, passei a semana procurando, desarrumando a minha casa e blá, não sei o que, nada de achar a bolsa. Falei, caraca, cara, o que foi que aconteceu? O que foi que eu fiz com essa bolsa e tal? Aí chegou sábado, véspera do casamento. Fui pegar minha roupa no tintureiro e era um sábado o sábado passado foi o sábado da Black Friday. Aí tá, continuei procurando a bolsa, fui no mercado. Isso aqui que é para vocês se ligarem, tá? Fui no mercado, eu sou uma pessoa alérgica e eu vi que o sabão que eu uso para lavar roupa, que é hipoalergênico, estava na promoção e eu comprei. E é uma garrafa de, eu não sei se de 3 litros ou de 5 litros, é pesada. Então eu trouxe ela no saco do mercado, na sacola do mercado, e quando eu cheguei aqui em casa, estava cansada, larguei ela na bancada da cozinha. Normalmente isso fica na área de serviço, mas eu larguei ela lá e como ela era muito pesada, ela deformou a sacola, né? E as alças ficaram esticadas para cima. E eu deixei ali na cozinha. Beleza, sábado aqui em casa é dia de pizza. Então eu fechei as janelas, né? Porque normalmente a partir de 5 horas da tarde aqui no Rio, pelo menos eu, tá? Eu sou a maluca, eu fecho todas as janelas aqui de casa. Porque é o horário do mosquito. Então, assim, pra gente não ver os mosquitos entrando, eu fecho tudo. Fechei todas as janelas da cozinha. E para evitar também, como já tá quente, né? Eu fechei por conta das baratas, né? Porque barata voadora, por mais que eu more no 16º andar, ela vem. E eu tenho fobia. Beleza, fechei a janela, coloquei a pizza para assar no forno e a cozinha ficou o quê? Abafada, né? Porque o forno tá ligado. Beleza. E eu decepcionada comigo. Falei assim, caraca, tu é muito zoneada da tua ideia. Onde que você enfiou esse raio dessa bolsa? Será possível que você perdeu a bolsa da sua mãe? Não é possível, cara, uma oportunidade de você usar a bolsa amanhã e você simplesmente perde. Aí me xingando já, sabe, tal, assim. Beleza. Aí, não sei por que cargas d'água. Eu cheguei e falei assim, poxa, mãe, sacanagem, eu queria tanto usar sua bolsa amanhã. Me ajuda aí. Me fala aí onde é que tá essa bolsa, cara. Me ajuda. Tudo em espanhol, tá? Porque a gente fala aqui em espanhol. E eu falando com ela. Pô, mãe, cadê a bolsa? Eu queria usar a bolsa. Beleza. Cara, vocês lembram, né? A pizza assando, cozinha abafada, janelas fechadas. Eu simplesmente... O que aconteceu comigo? Simplesmente veio um vento frio na minha nuca, me arrepiou a cabeça. Cara, que bizarro. E eu senti, assim, aquele ventinho, assim, sabe, o soprinho do vento na cozinha. Naquela hora, eu senti a cozinha ficar fria. Não é gelada não, tá? Mas ela deu uma esfriada. E eu senti que o clima ali, a vibe já era outra. Achei tudo muito estranho, assim, sabe? Tudo flutuante. É uma coisa bizarra, tá? Não sei explicar, mas era estranho. E o que aconteceu de bizarro foi que, ao mesmo tempo que isso tudo assim aconteceu tudo muito rápido, a sacola do sabão que eu deixei na bancada, ela simplesmente abaixou. E ela tava deformada, assim, sabe, pra cima, e ela simplesmente abaixou. Aí eu falei assim, Jesus, gente, que porra é essa? E aí, cara, aí que aconteceu o mais bizarro. Simplesmente a minha mente se esvaziou de tudo. E eu virei assim, tipo zumbi, que você é completamente comandada, teleguiada, comandada. Aí, cara, eu simplesmente saí da cozinha, larguei a pizza ali no forno cozinhando, assando, e simplesmente fui andando pela casa até chegar num armário. E eu abri assim, sabe, tudo tipo robô. Abri o armário e a bolsa tava ali em cima de uma sandália da minha mãe. E eu já tinha olhado aquele armário. O mais bizarro é isso. E aí eu falei assim, gente do céu, caraca, a bolsa. Aí eu falei, a única coisa que saiu na minha cabeça, que veio na minha cabeça foi, obrigada, mãe. Obrigada, vou usar essa bolsa amanhã. Cara, a minha mãe é fantástica, né? É só isso que eu tenho a dizer. Não é a primeira vez que a gente se comunica. Não é a primeira vez que eu me comunico com alguém do além.
E, assim, eu posso dizer a vocês que depois dessa vez, eu acho, assim, que é uma coisa que tá amadurecendo muito em mim, sabe? É uma coisa que eu antigamente eu tinha muito medo, eu tinha um cagaço desse tipo de coisa, mas, assim, depois eu penso assim, como é que eu posso ter receio de uma energia que eu sinto que é do bem e que é a minha mãe, né? Só podia ser minha mãe para fazer isso, para me levar ali, né? Me dando esporro. Caraca, você tem certeza que você procurou? Eu sei. Olha, hein? Se eu for lá e eu achar, você vai se ver comigo, cara. É mais ou menos isso. Foi isso que ela fez comigo. E eu acho assim, eu sou uma pessoa privilegiada. E eu percebo isso por conta do podcast, que eu sou uma pessoa privilegiada. Porque durante muito tempo eu achava que eu era uma pessoa estranha, né? Porque eu tenho esse lance assim de ter essa comunicação, ter essa sensibilidade. Quando acontece isso comigo, eu fico muito emocionada, porque a minha mãe sempre está comigo e sempre vai estar. Eu queria mais dela, mas infelizmente a gente não consegue, né? Não pode mais que isso. Mas eu sei que ela está comigo. E eu fui no casamento, usei a bolsa, todo mundo achou a bolsa linda. E foi isso, gente. Foi esse meu relato. Quero agradecer mais uma vez a vocês, Zoucas, pelo cuidado, pelo podcast, pelo carinho, pela inclusão, né? Porque pessoas esquisitas e estranhas se encontram, né? Não estão sozinhas, abandonadas, né? E eu preciso agradecer também aos coleguinhas que são muito legais também, que ouvem os relatos. São pessoas, muito gente boa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou me programar para fazer mais relatos, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Você tem uma nova mensagem. Oi, Zoucas. Oi, ouvintes do podcast Relatos do Além. Meu nome é Antônio, eu sou de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e eu vou contar um relato de uma coisa que aconteceu comigo. Para vocês entenderem, eu morava numa casa que o terreno era grande, era um terreno 12 por 30, e a casa era uma edícula no fundo do terreno. Era uma edícula que tinha cozinha, sala, 2 quartos e um banheiro, e tinha uma varanda na frente. E essa casa, o corredor de dentro da casa, ele começava na sala e terminava no banheiro. E tinha a porta dos 2 quartos, assim, lateralmente. Aí, um dia à noite, eu, minha esposa, meu filho e minha filha estávamos assistindo TV. E passou um tempo, começou um filme, a minha esposa e minha filha foi dormir. E eu e meu filho ficamos assistindo o filme, que eu não lembro que filme que é, mas era um filme. E quando o filme acabou, eu e meu filho fomos dormir. Eu deitei na minha cama, no meu quarto, meu filho deitou na cama dele no quarto. Aí logo que eu deitei, apagamos a luz, né? Fomos no banheiro, deitamos, apagamos a luz. Aí eu comecei a escutar uns passos vindo desse corredor. Só que esses passos, ele tipo assim, ele começava lá no começo do corredor e ele vinha, chegava na porta do banheiro, ele voltava, como se ele ficasse indo e voltando no corredor. Só que eram uns passos firmes, aqueles passos pesados assim, que ele anda, ele faz pum, 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 ele bate assim, aquele passo pesado. Aí eu peguei e falei pro meu filho, Lucas, o que você tá fazendo andando aí no corredor? Aí ele falou assim, não sou eu, pai, eu tô deitado na minha cama e eu também estou ouvindo esses passos. Aí na hora assim, me gelou a espinha, sabe, me arrepiei, falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu pensei, só se entrou alguém aqui dentro. Na hora eu levantei, acendi a luz do quarto, acendi a luz do corredor, nisso meu filho já veio atrás de mim e nós olhamos, fomos lá na sala, a porta da sala estava fechada, a porta da cozinha estava fechada, não tinha como ter entrado ninguém. Aí por ser na frente ser um terreno grande,
eu coloquei um refletor, acendi a luz do refletor, clareava tudo assim na frente, não tinha ninguém, não tinha nada, o portão estava trancado com cadeado, estava tudo ok e nós não vimos nada. Aí deitamos, dormimos, nesse dia deitamos, dormimos normal. Eu e meus filhos nunca fomos muito de acreditar. A minha esposa já acredita mais nesse negócio de alma, de espírito, de reencarnação. Inclusive nós somos fomos criados na católica, mas não somos assim praticantes. A minha esposa reza, ela reza em casa, ela reza antes de dormir. E eu e meus filhos já não somos muito de rezar. Aí no outro dia falamos para ela, falando para minha filha, eles ficou meio assim. Bom, tudo bem. Aí passou uns dias, a minha esposa falou assim para mim: olha, eu preciso ir no mercado comprar algumas coisas. Aí eu peguei e falei: não, então eu vou vir embora mais cedo, porque meu filho estudava à tarde. Minha filha estudava de manhã, meu filho estudava à tarde. E ele saía tipo 5:30 da tarde. Eu falei: eu vou vir mais cedo, pego você. Aí nós vamos lá, pegamos o Lucas, passamos no mercado e depois nós vamos embora, né? Viemos embora. Aí ela falou assim: então tá, beleza. Aí a minha filha ficou sozinha em casa. A minha filha não... Eu perguntei se ela queria ir. Falei: Dani, você quer ir com a gente? Ela falou assim: não, eu vou ficar em casa que eu tenho que estudar e eu vou ficar estudando. Falei: tá bom. Eu e minha esposa saímos, fomos lá, pegamos meu filho e passamos no mercado e chegamos em casa já escuro, já devia ser entre 7 e 8 horas da noite. A minha filha diz que depois que nós saímos, ela estava no quarto, ela começou a ouvir os passos no corredor. Do mesmo jeito que eu e meu filho ouvimos, ela diz que foi e voltou assim umas 3, 4 vezes esse passo firme, pisando firme no corredor. Aí a minha filha, ela ficou com muito medo, ela disse que arrepiou inteirinha, ficou com muito medo. Aí ela pegou e trancou a porta do quarto. Trancou a porta do quarto e ficou lá trancada, quietinha. Aí ela disse que os passos parou. Aí quando eu e minha esposa chegamos, aí ela destrancou a porta do quarto, saiu e contou para nós que tinha ouvido os passos. Aí a minha esposa pegou, como a minha esposa acredita um pouco, né, e reza. Aí minha esposa pegou, falou que ia rezar e rezou, né? Rezou para Nossa Senhora, fez umas rezas lá e acho que ela falaram para ela jogar um sal no canto da casa lá, que se tivesse alguma coisa ruim sumia, ela jogou e aí nós nunca mais ouvimos os passos. O meu filho, ele fala que ouvia alguns barulhos que eu não ouvi. Meu filho disse que ouvia alguns estalos assim, ouvia caindo alguma coisa. Ele fala que ouvia alguns barulhos. Eu só ouvia esses passos. Meu filho também ouviu, minha filha ouviu depois de alguns dias e depois não ouvimos mais. Minha esposa rezou tudo e não ouvimos mais. Hoje, graças a Deus, eu não moro mais nesta casa. Eu comprei uma casa maior e melhor. Estou morando nesta casa já há 12 anos e graças a Deus nesta casa que eu estou morando eu nunca ouvi nada e nunca vi nada, nunca ouvi nada, nunca vi nada. E é isso aí, meu relato é isso aí. Espero que vocês gostem e quem sabe eu tenho mais relatos para mandar, tá? E eu quero agradecer aos Ocas pela atenção e agradecer aos ouvintes por ter dado atenção a este relato. Muito obrigado a todos. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out
That's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. É isso aí, rapaziada. Chegamos ao final de mais um episódio do Relatos do Além. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Eu sempre falo isso, né? Obrigado a você que chegou até aqui, porque tem gente que desiste no meio do caminho, né? Aliás, tem gente que dorme também, que eu tô sabendo. Pois é. O pessoal lá do grupo secreto outro dia tá falando, eu só adoro botar o podcast pra dormir. Pô, não é sacanagem? A gente faz um podcast pra botar medo na galera e a galera usa isso como uma alternativa pra conseguir dormir mais rápido. Cara, aí tá de brincadeira. Não, tô brincando. Gente, valeu demais por ter escutado o podcast. Todo mundo que também mandou os relatos hoje, valeu. E se você quiser entrar lá pro grupo também e dormir com as histórias que eu coloco lá, é só você entrar, você já sabe, no nosso Apoia-se através do link que tá aqui na descrição, ou entrar aí www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto, sem acento. E depois que você apoiar a gente, por favor, gente, apoia a gente mensalmente, que os custos, sabe como é que é? O boleto vem, é mensal, né? Antes fosse uma vez na vida, mas nossos boletos também são mensais. Então é isso, ajuda a gente lá. Se quiser mandar relato, manda um oi pra mim, não sai gravando, pelo amor de Deus. Outro dia uma menina mandou um relato de quase meia hora, né? No meio da Paulista, sempre, né? Sempre no meio da Paulista, né? Passando caminhão, bicicleta, papagaio e periquito. Aí ela falou assim, vê se tá bom. Falei, pô, não tá legal, não tá dentro do formato e tal. E ela ficou chateada, né? Óbvio, porque ela não ouviu as regrinhas básicas de como gravar, né? Eu sempre falo, gente, 10 minutos mais ou menos, tenta gravar de um lugar calmo, né? Enfim, aquelas coisas que você já sabe também. Então é isso. Manda lá um oi pra mim no +1 647 830 0422 ou link na descrição. A gente se vê semana que vem, se tudo der certo. E se tocar o telefone, não dorme não. O além pode estar esperando do outro lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.